Vamos dar continuidade porque hoje nós estamos encerrando essa palavra sobre dízimos e nós vamos dar um início sobre ofertas. Eu creio que muitos também vão se surpreender hoje sobre a questão dessa palavra ofertas. Mas eu queria começar falando hoje de um versículo ou de um capítulo que nós findamos na reunião passada. Mateus capítulo 23 e o versículo 23. Quem pode ler? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vê só, quem foi que falou essas palavras? Jesus falou essas palavras. Então é aqui que nós precisamos ter a luz do que está acontecendo nessa situação. Porque ele está confrontando aí os fariseus e os chamando de hipócritas. Porque ele dá o dízimo de todas as coisas, inclusive das coisas menores que são os temperos. Está falando aí da hortelã, do cominho. Ele está falando aí daquilo que é muito pequeno, mas que os fariseus, eles eram enfáticos em dizimar. E Jesus, aparentemente, aí nesse discurso, ou diretamente, ele estimula os fariseus a continuarem dando esses dízimos, mas também não esquecendo as coisas que teria maior significado para ele, que seria o quê? Justiça, misericórdia e fé. Aí você pode perguntar, mas e aí, Edivaldo? Você vem dizendo ao longo desses dias que o dízimos ele não é cristão. E agora nós pegamos aqui Jesus falando com os fariseus e estimulando os fariseus a darem esse dízimos. Porém, agregado com 3 ingredientes a mais: justiça, a fé e a misericórdia. Muito bem. Estas coisas é a justiça, a misericórdia e a fé. E aquelas que eles não devem deixar de fazer, que é omitir, é dar o dízimo de todas aquelas coisas pequenas, os temperos que ele citou ainda há pouco. Então ele deve sim fazer estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Mas eles também não deveriam deixar de praticar aquelas que ele já praticava. Agora, por que Jesus mandou fazer isso? Será que essas coisas que Jesus mandou os fariseus fazer é também para nós fazermos? Sim ou não? Por que não? Porque aqui é Antigo Testamento, é velha aliança. Ele ainda não tinha morrido. Então, tudo o que está contido no Velho Testamento era necessário que fosse cumprido nos dias de Jesus, até que ele morresse. Ali ainda era a velha aliança. Então, os fariseus, ou seja, todos aqueles que faziam parte da classe judaica, eles tinham a obrigação, porque estava lá na lei, como nós vimos todos esses dias, a obrigação de dar o dízimos de todas as coisas, que era ali pertencente àquele povo que recebeu como herança da terra de Canaã. Então, Jesus aqui estimula que eles continuem dando dízimos até que ele morresse, né? Veja bem, até que a velha aliança findasse, mas que ele também não deixasse de praticar aquela que seria a mais importante. Ou seja, aquele verdadeiro dízimo ou aquela oferta que iria se perpetuar. Que trata-se de quê? Da fé, da justiça e da misericórdia. Então, Jesus aqui ele já estava preparando um pano de fundo para uma transição que ia acontecer em poucos dias. Ou seja, ele quis dizer, olha, em pouco tempo eu vou morrer e vou ressuscitar. E agora eu vou vir com a nova aliança, o novo plano. Agora eu vou vir com o plano do amor. Agora eu vou vir com a graça. E quando eu vier com a graça, não é mais necessário que vocês estejam apegados a entregar dízimos de hortelã, de cominho, de endro, de tantas as outras coisas.
mas é necessário que vocês pratiquem aquilo que está no Espírito. A fé, a justiça e principalmente a misericórdia. Porque, irmãos, isso faz uma diferença enorme. Mas o que foi que o sistema religioso fez? Pegou essa palavra e colocou como base, mostrando que até das mínimas coisas Deus obrigou o povo a dar o dízimo. Não. Ele aqui estava falando com os judeus, com os escribas, com os fariseus, até o período que estava findando a lei. Então, Mateus 23, 23 ainda é Velho Testamento. Os cobradores do dízimos criam uma doutrina absurda. Se você não pagar o dízimo, você não pode participar ou ser membro da igreja. Isso é antibíblico, porque em momento nenhum a Bíblia nos afirma a obrigação de se dar o dízimo, e principalmente para ser membro de igreja. Membro de igreja é você dizer: eu creio em Jesus Cristo. Você já se tornou membro da igreja de Cristo. Onde ela está? Espalhada pelo mundo, no coração e na vida de todos aqueles que proferem e confessam essa mesma fé. Então, está entre os batistas, entre os assembleanos, entre os pentecostais, entre todos aqueles que dizem: eu creio no Senhor. Essa é a igreja verdadeira do Senhor. E não aquela que obriga você a dar o dízimos para que você se torne membro dela. Quando você faz isso, você não está se tornando membro da igreja de Cristo, e sim membro de uma instituição, de uma organização, membro de um sistema religioso. Essa é a palavra mais adequada. Então, o sistema religioso é aquele que pega o seu nome, faz um cadastro, dá um envelope e agora você está obrigado a pegar 10% do seu salário, dos seus rendimentos e compulsoriamente, todos os meses, entregar naquele endereço. Infelizmente, essa é a realidade que a palavra de Deus nos mostra. Mas, para você ser membro da igreja de Deus, você não precisa fazer nada disso. Você simplesmente precisa reconhecer que Ele é o Salvador. Que aquele grito que Ele deu na cruz do Calvário, Tetelestai, fez com que todas as suas dívidas fossem pagas e que hoje você estivesse o véu do templo aberto, rasgado, para você ter um livre acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, ao lugar onde Deus habita e onde Deus está. Precisamos aprender de uma vez por toda que o que apraz, o que agrada a Deus, não são os atos humanos, são os atos de justiça e não a prática do cerimonial de sacrifício em qualquer lugar físico que chamamos de templo ou igreja. Foi isso que ele reivindicou ou revelou ao seu povo por intermédio do profeta Oséias. Pois ele disse: misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Oséias 6 fala disso. E que o próprio Salvador endossou em pelo menos 2 ocasiões. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos ler Mateus 9, 13. Essa palavra, irmãos, o Senhor, Ele revelou a Oséias há muitos anos atrás. Ele revelou dizendo que misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Quando ele falou isso a Oséias, lá no capítulo 6. Mas Jesus repetiu isso. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Mateus 9, 13, quem pode ler? E,
pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então está bem claro aí, é uma profecia que foi dita há muitos anos atrás, lá em Oséias 6, próprio Senhor, ele repetiu. Ele disse, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. Quando ele falou para os fariseus, irmãos, ele disse que os fariseus deviam praticar o quê? Fé, justiça e misericórdia. Aí agora ele mesmo fala, ensinando na sua palavra, dizendo, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero. O que será que significa essa palavra misericórdia quero? Vamos ver daqui a pouco, né? E não holocaustos. Será que... ou sacrifício, né? Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Será que a entrega do dízimos ainda é um sacrifício? Sim. Sim. Você trabalha, você pega o seu salário no final do mês, um salário tão pequeno às vezes, né? E já está tão comprometido, mas ali você é obrigado por uma instituição ou por um ensinamento para não vir o devorador na sua casa, para que você não seja amaldiçoado, para que você não perca a salvação, para que você honre. Aí você se sente obrigado a tirar aqueles 10% e dizimar numa instituição. Será que isso é sacrifício? Sim ou não? Sim. E o que é que a palavra está dizendo aqui? Aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mas se vós soubesse, né? Ele ainda fala uma segunda porção. O que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não teriam condenado a inocente. Mateus 12, 7. Quem pode ler? Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Amém. Então aí ele deixa bem claro que ele é Senhor de todas as coisas, inclusive daquilo que levava as pessoas a serem mortas, como nós vimos, né, em reuniões passadas, por não guardar uma lei que não mais fazia parte do tempo da graça, depois da vinda do Senhor. Então, o que é que o Senhor quer hoje? Misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é amor ao próximo. Misericórdia é amor ao seu irmão. Misericórdia é amor ao seu vizinho. É amor ao seu colega de trabalho. Misericórdia é um serviço prestado àquele a quem você nunca viu, que não é sangue do seu sangue, que não é carne da sua carne. Misericórdia é você acudir àquele que está necessitado, é você alimentar o faminto. Misericórdia é você agasalhar aquele que está com frio, é você dar um teto àquele que está desabrigado. Misericórdia é isso. Isso é muito mais do que você pegar 10% de um salário tão pequeno e entregar numa instituição a que está bem diante de Deus. Misericórdia é você se tornar mártir para que outro possa viver. Misericórdia é você de fato e de verdade amar aquele que você nunca viu. É acolher o estrangeiro, é você cuidar da viúva, é você suprir o órfão, é você alimentar o necessitado. Isso é a misericórdia que o Senhor está falando, que nós devemos praticar. E não essa lei, essa bruta lei que foi inculcada em nossas cabeças e nos deixa muitas vezes totalmente perplexos, porque não conseguimos esse mês dizimar a instituição. Porque o Senhor, na verdade, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é o Senhor da prata, do ouro e, inclusive, Senhor do sábado. Então, vamos fazer uma conclusão aqui, diante de tudo que nós falamos sobre a questão do dízimo. Primeiro, Abraão nunca foi modelo de dizimista, pois o dízimo que ele deu foi dos despojos de uma guerra e ele dizimou ao rei sacerdote Melquisedeque,
onde hoje esse Melquisedeque é o nosso amado e querido Senhor Jesus. Ele era apenas uma figura. Então, aquilo que Abraão deu para Melquisedeque foi apenas um gesto voluntário de agradecimento pela hospitalidade pela qual Melquisedeque acolheu Abraão e todos aqueles que veio junto com ele quando estava vindo de uma guerra de 5 reis contra 4 reis para resgatar o seu sobrinho Ló. E ali, aquele rei sacerdote Melquisedeque recebeu aquela comitiva e ofereceu para ele, com muita hospitalidade, vinho e pão. E isso comoveu o coração de Abraão, que fez com que ele pegasse de todos aqueles despojos da guerra e desse o dízimos a Melquisedeque. Porém, Abraão ali não deu nada do que lhe pertencia. Ele não deu nada do seu rebanho, ele não deu nada do seu ouro e ele não deu nada da sua prata. Então, aquilo que Abraão fez foi apenas um gesto de gentileza, de voluntariedade, de agradecimento a Melquisedeque. Então, Abraão nunca foi modelo de dizimista fiel. Até porque esse dízimo que ele deu dos despojos de uma guerra, ele deu uma vez só. E nunca mais Abraão dizimou a ninguém. Segundo, o dízimo está ligado única e exclusivamente à posse de Canaã. Quem lembra disso? Jacó fez um voto com Deus e que se ele herdasse aquela terra, ele daria as dízimas da terra, de tudo que a terra produzisse. E isso foi um voto que brotou no coração de Jacó, não foi uma exigência de Deus. Mais tarde isso foi introduzido na lei em Moisés, muitos anos depois. Mas o surgimento dessa ideia brotou do coração de Jacó, quando ele se sentiu totalmente acolhido pelo Senhor, onde o Senhor deu pão para ele, deu roupa para ele vestir, lugar para ele dormir, e ali ele disse que se a sua descendência conseguisse tomar posse da terra, ele iria daquela terra, de tudo que brotasse, de todos os rebanhos que fossem cultivados naquela terra, ele daria a dízima, a 10ª parte. Separaria 9 em 10 partes, separaria 9 partes para ele e uma ele devolveria ao Senhor. Então, tudo estava ligado à terra de Canaã. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com os gentios. Terceiro ponto, o dízimos era uma obrigação imposta depois que se tornou lei apenas para quem? Para os judeus, para os israelitas, para os hebreus. O gentio, na verdade, quando foi introduzido na vida do Senhor, o dízimo já tinha sido extinguido. Quando nós fomos alcançados lá em Paulo, Deus providenciou Paulo para pegar os incircuncisos, para pegar os gentios, aqueles que não eram judeus, para que fosse introduzido na vida do Senhor, não existia mais dízimos, porque o dízimos findou quando Jesus ressuscitou. Acabou o dízimo, não tinha mais lei. Tudo que era da lei havia passado. O Senhor já tinha assinado ali o termo de alforria de todos os nossos débitos, já tinha rasgado as nossas dívidas, já tinha rasgado as nossas promissórias. Nós estávamos zeradinhos, não tinha ninguém no SPC da lei, no Serasa da lei, todo mundo com nome limpo. Então, a partir daí, Deus passou agora a nos deixar totalmente no plano da graça. Então, o dízimos era uma obrigação até a velha aliança imposta a quem? Aos judeus. Quarto ponto, o dízimos não foi instituído para o sustento dos levitas. Não foi instituído para sustentar cantor, para sustentar pregador, para sustentar pastor, para sustentar bispo, para sustentar reverendo, para sustentar... Não. O dízimos tinha uma outra finalidade. E a finalidade dos dízimos era o quê? Os pobres, a viúva, os necessitados, os órfãos,
os estrangeiros e a tribo de Levi, que tinha um percentual, mas não especificamente para sustentar cantor e pregador. Então isso, na verdade, foi algo que foi deturpado pelo homem e arrastado até os dias de hoje. É por isso que a instituição religiosa não consegue tirar o dízimos como lei do meio da sua instituição como prática de obrigação. Porque serve hoje para sustentar aquilo para o qual ele não foi instituído. Então o dízimo não foi instituído com essa finalidade. Quinto ponto, o dízimos era apenas do desfrute da terra de Canaã. E nunca o dízimos foi em dinheiro. Nós vimos isso, né? Apenas em duas situações. Então o dízimos, ele era frutos de onde? Da terra de Canaã. Então a gente vê que tem algo muito distante. Além do dízimo ser uma lei só para os judeus, ele ainda era apenas daquilo que a terra de Canaã produzia, salvo dois pontos que nós vimos aqui, que eles podiam trocar por dinheiro, mas esse dinheiro era transformado novamente em mercadoria lá nas câmaras, né? Quando era entregue, né? Posteriormente na casa do tesouro e antes nas câmaras. Então o dízimos era dos frutos da terra de Canaã e nunca dinheiro. Então hoje está muito distante, né? Se nós formos levar como dízimo qualquer coisa que seja o fruto da terra, ninguém quer receber. Como nós vimos em alguns exemplos, né? Chega aqui, o cara com um saco de arroz, outro com um saco de feijão, joga lá. Pá! O que é isso? É o meu dízimo. Não, pode levar. O dízimo é para ser colocado ali no gasofilácio e é em dinheiro, em espécie. Para que eu quero um saco de feijão? Sexto ponto. O dízimos não era exigido dos rendimentos dos profissionais. A gente viu isso com muita clareza. Nenhum profissional recebia o seu salário, e isso ficou claro que não era uma questão que não tinha moeda, tinha pagamento, tinha indenização, mas o dízimos não era exigido dos salários dos profissionais. Lá em Malaquias, depois que o povo se corrompeu, os sacerdotes se corromperam, foi que eles começaram a enganar quem? Os trabalhadores. Mas até então, os dízimos nada tinha a ver com o salário dos profissionais. Então a gente vê que os dízimos dos dias de hoje não condiz com os dízimos dos dias da lei. Além de ser errado, porque não existe mais lei, ele ainda não está de acordo com aquilo que era praticado na lei. O dízimo tinha que ser comido e administrado pelo dizimista. Esse dízimo, né, que ele era ofertado lá, que era entregue, ele precisava ser administrado e também comido por aquele que entregava o dízimos. Nos dias de hoje, quando você coloca o dízimos naquele lugar, parece que caiu numa caixa mágica. Você nunca mais vê ele e você nem sabe em que ele é gasto. Por quê? Porque o dízimos perdeu o sentido. Porque o dízimos, na verdade, não está sendo praticado com a finalidade com a qual ele foi instituído na lei. O dízimo tinha que ser levado ao lugar indicado por Deus. E hoje, qual é o lugar indicado por Deus para se levar o dízimo? Vê só, se fosse a denominação, teria que ser uma denominação só para todos os cristãos levar o dízimos para aquele lugar. Mas a partir do momento que você divide aqui e ali, tem uma denominação aqui, tem outra colada, aí tem uma quantidade de irmãos que entra nessa, outra que entra nessa, outra que entra nessa. Aquela não pode dizimar nessa e essa não pode dizimar nessa. Então não é um lugar que Deus escolheu. Porque o dízimos da velha aliança era estabelecido um lugar onde era armado ali a tenda, e ali era destinado, juntamente com as câmaras para receber os cereais, os celeiros,
para receber anualmente aquilo que a terra produziu durante todo o ano. Então era um lugar só. Não importava de onde o israelita vinha, não importava de onde o hebreu vinha, não importava de onde o judeu vinha, mas o destino era um só. Tanto é que, quando o lugar era muito longe, o Senhor permitia que aquilo que a terra produziu fosse vendido e que ele trouxesse em moeda, para não vir arrastando bois, camelos e etc., para aquele lugar distante. Então ele vendia, trazia em dinheiro e lá ele comprava mercadoria e devolvia para o Senhor dentro daquele valor que ele estabeleceu como dízimo, conforme aquilo que a terra produziu. Então, a gente vê que o dízimo, ele era entregue em um lugar só, onde foi estabelecido por Deus. Então, a gente vê que essa questão de entregar o dízimo hoje, em qualquer lugar ou em vários lugares, isso é totalmente antibíblico. Isso quer dizer que não é Deus que está estabelecendo lugar para o dízimo ser entregue, e sim pessoas, homens, ou seja, a religião que tornou, o corpo de Cristo uma coxa de retalhos. Vê outro tópico. O dízimo nunca fez parte dos ensinos de Jesus ou dos seus talmidim. Em momento nenhum nós vemos Jesus, claro, Jesus agora na nova aliança. Jesus agora, depois de ressuscitado, ensinando que alguém desse o dízimo. Se alguém souber onde tem isso na Bíblia, por favor, me ajude, me mostre. Porque eu já li algumas vezes a Bíblia e eu nunca encontrei de Gênesis a Apocalipse Jesus, depois de ressuscitado, ensinando alguém, ou obrigando alguém, ou instruindo alguém a dar o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma coisa da velha aliança. E nem ele fez e nem os seus talmidim, nem os seus discípulos. Nenhum dos discípulos de Jesus ensinou acerca do dízimo depois que Jesus morreu e foi ressuscitado. Depois que a nova aliança foi estabelecida. É porque quem fez a separação? Nós vamos ver uma palavra aqui daqui a uns dias sobre a real divisão do Velho para o Novo Testamento. João Ferreira de Almeida e outros tradutores da Bíblia, que já acompanhou João Ferreira de Almeida, que foi o precursor, que trouxe em primeira mão a tradução da Bíblia para o português, da qual ele fez muitas versões, e há quem diga que ele nem viu o primeiro exemplar ser publicado. E olha que ele era um padre, João Ferreira de Almeida era um padre. Então, o que acontece? Quando ele fez essa divisão, ele dificultou o entendimento de alguns. Porque algumas pessoas acham que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1 e versículo 1. Mas o Novo Testamento começa depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ali no Tetelestai, quando ele disse está consumado, ele pôs um ponto final no Velho Testamento, na Velha Aliança. Ali ele pagou toda a dívida e tudo que era da lei ficou para trás. Na sua ressurreição, ele inicia agora o tempo da graça. E a base agora, a lei agora é o amor. Então o dízimo não tem nada a ver com a nossa salvação. Se alguém puder e achar, na nova aliança, dizendo que aquele que não der o dízimo não será salvo, eu gostaria de ser ajudado. Então, isso é um misticismo religioso que foi criado. O dízimo não tem nada a ver com salvação, com a nossa salvação. Outro ponto, o dízimo não abre janelas. Muitas vezes você pode ter dizimado naquele pensamento de que Deus vai abrir uma janela, porque alguém disse para você lá em Malaquias que Deus disse, fazei prova de mim, diz o Senhor, e abrirei a janela do céu, derramarei bênção, sem medida, recalcada, sacudida, transbordando. Mas só que aquela palavra ali era para aqueles sacerdotes que estavam vivendo na corrupção da lei da época, desviando e roubando aquilo que chegava até o seu bolso, E não se tratava
de você dizimar para que Deus abrisse uma janela para abençoar, para você comprar seu carro novo, sua casa, seu apartamento, pegasse o seu emprego, a promoção no emprego, para que você, de um dia para a noite, chegasse alguém com a bolsa de dinheiro na sua casa. Tudo isso foram histórias inventadas e que você, por ouvir repetidas vezes, acabou acreditando. Volte para a palavra de Deus e veja o que de fato ela está dizendo. Dízimos nunca foi e nunca será, até mesmo porque não existe mais para abrir janelas, né? Então, irmãos, essa é a verdadeira cara do dízimos, que foi estabelecida e instituída no Velho Testamento para os judeus e foi extinguida, né? Foi totalmente eliminada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde ele pegou toda a lei e agora ele trouxe como base esse amor para você praticar a misericórdia com o seu próximo. Ninguém hoje, nem mesmo o judeu, ainda que morando na terra de Canaã, que agora é chamada de Palestina, conseguiria entregar biblicamente o dízimos, porque o lugar escolhido por Deus para a entrega desse dízimo, ele já não existe mais. Então até os judeus, que foi para ele que veio o dízimo, mesmo morando em Canaã, Canaã hoje é a Palestina lá, onde tem aquele cidadão lá, né? E Yasser Arafat, né? E outros já morreu e outros substituíram, onde está em constante guerra. Ali, naquele lugar chamado Palestina, é onde era Canaã, a Terra Santa, aquele lugar onde Deus instituiu tantas coisas, né, para o seu povo. Então, nem o judeu que mora lá, ele conseguiria entregar o dízimo biblicamente nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje não tem mais um endereço instituído por Deus para que fosse ou que seja entregue o dízimo. Então, fechando a pergunta que nós começamos desde algumas semanas atrás, vamos fechar hoje, né, junto com esse assunto. O dízimo é bíblico? Sim, ele está na Bíblia. É para os judeus, mas não tem mais o lugar onde entregar esses dízimos, porque o Senhor, ele já fechou essa questão. Então o dízimo é sim bíblico. Se alguém perguntar, o dízimo é bíblico? É bíblico, totalmente bíblico, 100% bíblico. Aí vem a segunda pergunta, o dízimo é cristão? Não, porque a partir de Jesus, o dízimo ficou para trás junto com os 613 preceitos da lei judaica. O Senhor, ele eliminou, ele extinguiu, ele cumpriu, ele trouxe um novo plano para o seu povo. Então, eu vou fazer agora 2 perguntas e nós vamos começar a responder, tratar e dissecar ela a partir da próxima reunião. Primeira pergunta é, a oferta é bíblica? Sim. Sim. A oferta é cristã? Sim? 100% sim? Então, a partir da próxima reunião, a gente vai ver sobre esse assunto, que também vai trazer muitas novidades e talvez vá surpreender alguns. Que o Senhor vos abençoe. Eu espero que essa palavra sobre dízimo tenha ficado com muita clareza. E aqueles que não têm ainda tanta clareza, eu convido a ouvir todos esses vídeos que foram gravados ou esses áudios que está lá no endereço da família Petrópolis.